Olá! Esse Shabbat, Parashá Lech Lecha. Parashá que aparece o personagem que vai dar um norte para a humanidade. Uma pessoa conseguiu mudar o destino da humanidade. 20 gerações se passaram, onde na Parashat Bereshit, Parashat Noah, havia uma falência, foi produzida uma falência na humanidade. Avraham viu a esperança e a construção de um novo pensar. E Avraham viu, ele mesmo, foi comparado muitas vezes com Noah. E Noah, diz o Midrash, Tzadik katamar ifra ke'erez balvanon nizge. O Tzadik, ele é comparado com Tamar, com a tamareira, e às vezes ele é comparado como as árvores do cedro do Líbano. O que o Midrash quis ensinar em cima dessa frase que é do Tehilim do rei Davi? Rei Davi falou que o Tzadik é comparado à tamareira ou à árvore do cedro do Líbano. O Midrash falou: a árvore do cedro do Líbano é Noah. A árvore tamareira é Avraham. Quem conhece o cedro do Líbano, ele tem pelo menos 40 metros de altura. Quem conhece uma tamareira tem 15 metros de altura. O cedro do Líbano é muito mais alto. A tamareira é mais baixo, 15 metros. Diz o Midrash, o cedro é muito alto, mas não dá fruto. A tamareira é mais baixo, mas dá fruto. Mashal é Avraham e Noah. Noah foi para Teivá com sua família. Cresceu, tzadik, mas ele cresceu como a Erez Levanon, como a árvore do cedro. Não tem frutos, não tem discípulos. A sociedade não foi atrás dele. Avraham, mais baixo, mas tem frutos. Além do seu filho Yitzhak, toda a geração. E depois de Avraham, o mundo começou a pensar em Deus único. Noah equipara-se às pessoas que querem fazer o judaísmo, querem cuidar da família, mas é da porta para dentro. Avraham, ele quer cuidar da família, mas da porta para fora também. E aí é que está. Uma pessoa que só pensa em si espiritualmente, ele vai crescer, 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 como o cedro do Líbano, mas não tem frutos. Mas se ele for como Avraham, ele pode até ele mesmo crescer menos. Ele cresce menos, ele abre mão disso para ver outros frutos e outros crescimentos. Avraham Avinu, ele conseguiu dar esse exemplo. E ele cria para nós uma nova forma de identificar o judeu. O judeu é aquele que vai saber, pós-Avraham, ser testado. Nós sabemos que Avraham é citado no Pirkei Avot, Sarah Nishonot Nasa Avraham Avinu. Avraham Avinu, ele foi testado 10 vezes, em 10 situações da vida. E interessante que a palavra Avraham Avinu aparece justamente na literatura rabínica do Pirkei Avot, quando ele é citado como um homem que se submeteu ao teste, para ensinar que o nosso patriarca, o pai, leva as suas características aos seus filhos. Se Avraham submeteu ao teste, nós também temos esta capacidade de submeter ao teste. E são vários os testes que nós nos encontramos na vida e nos espelhamos em Avraham Avinu para que a gente possa florescer e suportar. Até mesmo porque a palavra teste, nisayon, a raiz da etimologia do hebraico, vem da palavra nes. Nisayon, teste, nes, ou milagre, ou pode ser também bandeira, estandarte. Diz Dom Isaac Abravanel
de que uma pessoa que submete a um teste e ele entende que esse teste está lá para transformar ele numa bandeira, nem que precise de um milagre, ele vai crescer. Existem potenciais dentro de nós que a gente só consegue desenvolvê-los quando somos desafiados, quando somos testados. Avraham Avinu colocou isso dentro de nós. Se amanhã vocês vão falar, olha, eu estou numa situação financeira difícil, não há situação financeira difícil como Hillel. Hillel Azaken era tão pobre, que mesmo assim, ele, metade do pouco que ganhava, ele se dedicou ao estudo da Torá e submeteu ao teste da pobreza e se tornou um dos maiores gigantes da intelectualidade do Talmud, Hillel. Se você me falar que a riqueza também é um teste, porque não deixa ele tempo para vir, estudar, frequentar aulas, rezar, minyan, etc., quem melhor que Rabbi Elazar Harsum, que diz o Talmud que ele era tão rico, mas ele virou Rabbi Elazar Harsum. Ele está lá no Talmud, faz as suas contribuições intelectuais, então não é a bonância, e não são os negócios, e não é o status, né, de empresário ou dono que pode desafiar o Yehudi e enfraquecer a sua identidade. Se você me falar que somos testados pelas relações com o sexo oposto de mulheres proibidas, quem como Yosef Atzadik, que mesmo a mulher de Potifar, tentando seduzi-lo, ele falou, olha, nem com um lugar totalmente a sós, Yosef caiu no que nós chamamos de relação proibida. Se você quer ir para o poder pode cegar a pessoa, ele vai ficar totalmente testado lá. Shlomo HaMelech falou, Hevel Avalim Amar Kohelet. Shlomo HaMelech falou, cuidado que toda a disputa do poder é fútil, não é nada sério. Portanto, todos eles, não só que se submeteram ao teste, eles podem nos ensinar, eles podem nos falar. Uma pessoa que passa pelo que o outro está passando, poderá ir ao seu encontro e falar com ele, como diz o Pirkei Avot, Al tidon haverecha ash yagia bimkomo. Você só pode falar, julgar o outro se você passou por que ele está passando. Por isso, aqueles que estão com dificuldade econômica, Hillel tem como falar para ele. Se eles estão passando por dificuldade por causa da agenda de um empresário e dono de negócios, Rabbi Elazar Harsum também tem o que dizer a ele. Se é com mulheres proibidas, Yosef Atzadik tem o que dizer a ele. Se você vai falar de poder, envolvimento com governos, etc., Shlomo HaMelech tem o que dizer a ele. De maneira que, o que Avraham tem a nos dizer? Avraham tem a nos dizer que ele foi testado. Como é possível sobreviver quando toda uma geração pensa A e ele, por ser judeu, pensa B? É um teste muito grande. Como você vai suportar a pressão social? Nós podemos. Não pode haver esse teste e encontrar na pessoa uma dificuldade de falar, não consigo reagir. Todo mundo faz. Como é que eu posso? Olhe para Avraham Avinu. Todo mundo era idólatra e ele começou a falar de um Deus único. Ele ensinou a nós que podemos ser judeu mesmo quando todo mundo fala A e nós somos B. Confiem, não fiquem em dúvida. Essa é a característica de Avraham Haivri, Avraham o hebreu. O que é o hebreu? Me'aver Anar, do outro lado do rio Eufrates, no sentido geográfico, mas o sentido é ideológico. Quando a nossa ideologia, nossos valores é diferente do meio em que às vezes nós estamos inseridos, não podemos encarar isso como uma derrota, vamos ser derrotados, vamos ser engolidos. Muito pelo contrário, se espera em Avraham Avinu, você está sendo desafiado.
Toda pessoa que é desafiada é porque tem um potencial dentro dela que ele é capaz de superar e transformar, seja por milagre ou sem milagre, mas ele vai transformar a sua imagem, a sua contribuição, a sua família como estandarte, como uma bandeira. Nós estamos vivendo um momento difícil, um momento de uma guerra, um momento de conflito. Está o crescimento do antissemitismo de novo. Muitas pessoas estão com medo agora de assumir o ser judeu, continuar com a sua pauta judaica. Não fique com medo. Você está sendo desafiado, todos nós, para desenvolvermos e crescermos e nos aprimorarmos. Mas Hashem, com a chegada de Avraham Avinu, Padre querido, é o nosso pai, é o primeiro dos três patriarcas. Ele é o nosso pai e nos ensinou a suportar e ir contra a maré, contra a corrente. Seja ela corrente política, seja ela uma maré de perseguição, nós vamos vencer essa também, porque todos os nossos personagens ensinaram que tudo isso é um teste e o teste fará a gente ficar mais unidos e mais elevados. Pense nisso. Shabbat Shalom, Umevorah.